Bom dia. Hebreus 7, a partir do versículo 23. Carta aos Hebreus, capítulo 7, a partir do versículo 23. Diz assim: por isso, aquele sacerdote tem surgido em maior número, pois são impedidos pela morte de continuar o ministério. Contudo, considerando que vive para sempre, Jesus tem um sacerdote perene. Sacerdotes todos vão passar, vão morrer. A menos, é claro, se o Senhor Jesus voltar hoje. Se não voltar agora enquanto está vivo, vamos passar pela morte, todos nós. Então, muitos aproveitam disso, né? Aproveitaram aquela época e aproveitam hoje. Como eu estou cansado de ouvir falar, não, vou descansar na misericórdia do Senhor. Mas nós temos Jesus, que é um sacerdote eterno. Ele não morre mais, ele já passou pela morte. Ele reina para todo sempre. E no passado, os sacerdotes ofereciam sacrifícios, oferecia um monte de coisas, uma série de rituais, mas que para nada servia, porque não conseguia salvar ninguém. A salvação só veio através de Jesus. Era um cordeiro, era um cabrito, era um bode, era um touro. Matava, aspergia o sangue ali. Servia para encobrir o pecado, não para salvar. Salvação só veio através de Jesus, quando ele derramou o seu sangue. Ele foi o cordeiro puro. Concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que, por intermédio dele, achegando-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus intercede por todas as pessoas que procuram chegar-se a Deus através dele. Procuram viver em conformidade com a palavra dele. Então eu vejo muitas vezes as pessoas falando assim: não, Jesus me salvou. Não, Jesus trouxe a salvação para todo mundo. Mas você ser salvo ou não depende de você realmente se achegar a Cristo. Aí depender de você viver realmente de acordo com os preceitos dele, de acordo com a doutrina dele. Senão, não. A salvação veio. Ele é a salvação. Mas se você não caminhar até a salvação, você não será salvo. Ele abriu a porta. Mas se você não ir, não passar pela porta, você não vai ser salvo. Infelizmente, o mundo, a maioria, não quer passar por essa porta. A porta estreita. Ninguém quer vir a Jesus, como ele diz, que quiser, venha a mim. Ir a ele. Pastor, eu oro, eu jejuo, eu faço isso. Não resolve. Você obedece. Você vive em obediência a ele? Você pratica a palavra dele? Você não. Pode orar, rezar, ler a Bíblia,
fazer tudo, porque a Bíblia não é só para nós lermos, é para entendermos, compreendermos e colocar em prática. Ele veio para interceder por nós, se nós nos unirmos a ele. Versículo 26 fala: certamente está necessidade de um sacerdote como este, santo, inculpável, puro, apartado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Precisava, com certeza, ter um sacerdote, o sacerdote, que é Jesus, que é santo. Porque é santo, ele nunca praticou pecado, ele está na santidade, ele é Deus. Não tem como ninguém tentar culpá-lo de alguma coisa. Ele é inculpável. Precisavam de sacerdote. Ele é puro. Puro, mas agora presta atenção. Ele é apartado dos pecadores. Separado dos pecadores. Então presta atenção. A não ser eu vivo no pecado, eu não tenho Jesus. Se eu vivo na prática do pecado, não adianta eu clamar a Jesus. Ele não vai atender, não vai responder o meu clamor. Eu vivo no erro, na desonestidade, na mentira, no engano, na fornicação, no adultério. Não adianta eu clamar. Não adianta. Ele está apartado de mim, está separado de mim. O que me separa do Senhor? O pecado, meu erro, a minha desobediência, a minha rebeldia. Isso é que me separa do Senhor. Infelizmente, as religiões ensinam de maneira errada, porque as pessoas acreditam que se elas orarem, se elas irem à missa, a culto, a reuniões, se elas cantarem. Eu já vi várias histórias de pessoas no erro, no pecado, quando está toda turbulada, em tribulações, que alguém não canta um louvor aí pra mim, coloca um louvor, como se fosse resolver. Não, não vai resolver. O que para resolver é tomar vergonha na cara e abandonar o erro. Essa que é a realidade. Ninguém não tem paz se você estiver no erro. Você quer Jesus? Abandona o erro. Sai do erro, sai do pecado. Porque, caso contrário, Jesus não está. Ah, pastor, eu oro, eu canto, eu sinto a presença dele. Sente nada. Está enganando pelas suas emoções. Está sendo enganado pela sua própria carne. É isso que está acontecendo. Você está sendo enganado pela sua carne. Pelas suas emoções. Porque não tem Jesus. Entenda isso. E Jesus é Espírito. Portanto, importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade. E ele disse também: aqueles que me amam, desobedecem. Se você não obedece, você não me ama. Isso o próprio Senhor Jesus falou. Isso ele disse de maneira clara. Ele afirmou, falou: olha, aqueles que não me obedecem, que não guardam os meus mandamentos, não me ama. Está lá em João 14. 21, 22, 23. Amar a Deus, amar a Jesus, é guardar as palavras dele, viver as ordenanças dele, praticar os estatutos dele. Isso sim. Caso contrário, senão você está separado, você está apartado dele, como ele nos ensina aqui. No versículo 27 ele fala: olha,
diferentemente dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifícios dia após dia, que oferecem primeiro por seus próprios pecados, e somente depois pelos pecados do povo. Porque no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por todas. Porque naquela época, os sacerdotes ficavam oferecendo sacrifício dia após dia, após dia, após dia, após dia. Oferecia sacrifício, praticava aqueles rituais, primeiro por ele mesmo e depois pelo povo. Mas como eu disse anteriormente, esses sacrifícios não tiravam o pecado. Servia somente para encobrir o pecado. Somente para isso. Mas Jesus veio, ele se ofereceu. O sangue foi derramado, não foi de nós, foi dele. A carne que foi sacrificada não foi de animais, foi a dele. Conclusão. Ele fez isso uma só vez. Porque ele foi um sacrifício perfeito. Não tem mais sacrifício. Eu vejo alguns caras por aí que se dizem pastor e outras coisas. Ah, não, você tem que trazer um sacrifício, o seu melhor, isso aqui. Não existe mais sacrifício. O meu sacrifício foi Jesus. Agora o que eu tenho que fazer é somente me unir a Ele. Só isso. Só nos unirmos a Ele. Nada mais do que isso. Para isso não existe nenhum sacrifício. Versículo 28. Porquanto a lei designa sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei estabelece por toda a eternidade o Filho que foi aperfeiçoado. A lei determina, existem os sacerdotes, pessoas que têm todas fraquezas como qualquer ser humano, qualquer um. Mas Jesus não. Jesus passou pela morte, ele venceu a morte. Essa que é a questão. Jesus venceu a morte, então ele não está mais na fraqueza, ele é Deus hoje. Ele é superior a tudo isso. Então nós não temos nada, não adianta as pessoas teimar com esse negócio de, não, a lei que Moisés disse. Não, nós temos um sacerdote eterno, um sacerdote superior a tudo, um sacerdote que é santo, inculpável, puro e apartado, separado de pecadores. Então aí nos curvamos. Como que eu me curvo ao Senhor? Obedecendo, vivendo em conformidade com a palavra dele. Nós concluímos o capítulo 7 do livro de Hebreus. Querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade a partir do capítulo 8. Por isso, sempre eu digo, todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então,